Encontramos-nos aqui no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E foi aqui, portanto, que ocorreram as aparições em 1917, de maio a outubro. E vamos começar já pela primeira aparição. Diz a irmã Lúcia, nas suas memórias, que era um domingo, dia 13 de maio de 1917, ela não sabe porquê, mas certamente pelo dedo da providência divina teve um forte pensamento nesse dia. Hoje vamos até à covadeiria pastorear as ovelhinhas. Ora, acontece que quase metade de todos estes terrenos aqui onde está construído o santuário pertenciam precisamente aos pais, à família Santos, por isso era óbvio, era normal que viessem para aqui, para os seus terrenos. E então era costume, quando vinham para aqui, deixarem por aqui assim as ovelhinhas e iam para cima à parte mais alta, que é exatamente agora onde está a basílica, de onde podiam controlar, ver tudo embaixo onde estavam as ovelhas. E aí, por volta do meio-dia, mais ou menos, quando se preparavam para comer a merenda, que de repente há um clarão de luz. E eles olham assim admirados para o céu, porque não havia nuvens, não estava mau tempo, mas começam a pensar até que ponto não virá talvez uma tempestade. Isto é uma distância grande até casa, porque levava todo um dia inteiro a vir de Aljustrel até aqui à covadeiria e regressar lentamente com as ovelhinhas até a casa e pô-las no corral. Por isso, decidiram então começar a baixar aí do morro, da colina, e é quando começam a baixar em direção ao que é atualmente e onde foram as aparições, na Capelinha das Aparições, que um segundo clarão acontece e continuam a descer até que finalmente, exatamente naquele sítio que todos nós conhecemos e onde está neste momento a estátua de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que aparece essa senhora mais brilhante que o sol, como diz a Lúcia. Nesse domingo, 13 de maio de 1917, sobre a azinheira pequenina, na covadeiria, os três pastorinhos viram uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, que lhes disse: "Não tenhais medo, eu não vos faço mal." E a Lúcia perguntou: "De onde é vosso mercê?" "Sou do céu." "E que é que vosso mercê me quer?" "Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero." E perguntei ainda: "E eu também vou para o céu?" "Sim, vais." "E a Jacinta?" "Também." "E o Francisco?" "Também, mas tem de rezar muitos terços." Aqui aconteceu um facto interessante, é que, entretanto, o Francisco apercebeu-se que não estava a dar-se conta do que estava a acontecer, porque ele não via, não estava a ver ainda Nossa Senhora. E então, parece que pegou numa pequenina pedrita para atirar para a carrasqueira, para a azinheira, porque assim, estava admirado, o que é que a minha irmã e a minha prima estão para ali a olhar. A Lúcia apercebeu-se da situação e perguntou a Nossa Senhora: "Porquê é que o Francisco não a pode ver?" E então Nossa Senhora respondeu: "Diz ao Francisco para começar a rezar as contas, que já me verá." E é então que o Francisco obedece e começa a rezar o primeiro mistério do terço. E mais ou menos a meio do primeiro mistério começa a ver Nossa Senhora. Então a Lúcia apercebeu-se e perguntou a Nossa Senhora: "Porquê é que o Francisco não pode ver vosso mercê?" E então Nossa Senhora respondeu: "Diz ao Francisco para começar a rezar as contas, que já me irá ver." Eis então que o Francisco obedece e começa a rezar as contas do rosário, o primeiro mistério do terço. E mais ou menos a meio da primeira dezena, começa então a ver Nossa Senhora. Ora, isto é um sinal lindíssimo que Nossa Senhora nos dá, do imenso valor, do grande valor que tem o terço. Para que o Francisco pudesse começar a ver Nossa Senhora, ele tinha que começar com o terço do rosário. Para todos nós, para podermos receber graças, poder compreender este imenso amor de Deus e todos estes mistérios da vida de Jesus, Maria, da salvação, o terço é a porta de entrada. E porquê? É que rezar o terço supõe 3 coisas. Humildade, uma pessoa tem que ser humilde para repetir 50 vezes Ave Maria cheia de graça, como uma criança, sem estar a dizer porque é que são 50, basta 3, enfim, não...
Segundo, obediência. Nós rezamos o terço em obediência à nossa Mãe do Céu. E terceira razão, o amor. Nós fazemos-lo pelo amor a Nossa Senhora. Com estas três coisas, humildade, obediência e amor, é impossível uma pessoa perder-se. Eu costumo sempre juntar aqui que se alguns teólogos modernos fossem fiéis cada dia a rezar o seu terço, talvez não se perderiam em ideias com que são inspirados e que depois vão avante e que se tornam mais tarde heresias e que vão contra o magistério da Igreja, porque o terço supõe esta obediência, esta humildade perante o grande mistério que é Deus, a sua criação e as suas revelações. E, portanto, esta humildade, este ser criança, como Cristo disse, se não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. E é isso que o terço nos faz. Rezar o terço cada dia, o terço do Santo Rosário, é esse tornar-se pequenino, este obedecer ao Pai e à Mãe do Céu que querem, que gostam. Porquê? Porque nos faz bem e porque ajuda a salvar almas. Então, Nossa Senhora pergunta uma pergunta muito importante. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos, respondem os pastorinhos, e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Portanto, a partir deste momento, estas três crianças tornam-se como que as almas vítimas para viverem a mensagem de Fátima, a transmitirem à Igreja e ao mundo. É a partir deste momento em que dizem o seu sim a Deus por intermédio de Nossa Senhora. E podemos até perguntar-nos até que ponto cada um de nós que vem aqui à Cova da Iria, à capelinha, e olha para a imagem de Nossa Senhora, será que Nossa Senhora não pede a cada um de nós, não faz a mesma pergunta, se nos queremos oferecer por seu intermédio a Deus, para suportar tudo aquilo que Deus vai permitir que aconteça na nossa vida, aquilo que até nos faz mais sofrer, que não gostamos, com que não contamos, mas que se oferecido a Deus tem um imenso valor de oração, de salvação e de cura. Então, por um impulso íntimo, tão bem comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente. Neste momento Nossa Senhora tinha aberto as mãos e os raios de uma intensa luz envolveram completamente os pastorinhos. E então eles repetiram no seu íntimo: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. E passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. A guerra que ocorria nesse tempo, a Primeira Guerra Mundial. Em seguida começou a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. Portanto, este momento foi um momento também extraordinário, em que os pastorinhos puderam ter como que esta visão beatífica da Santíssima Trindade, como que Nossa Senhora trouxe através das suas mãos estes raios, esta visão, esta luz do céu, esta visão do céu. Portanto, eles viram aqui, neste lugar da Cova da Iria, tiveram esta visão do céu e repetiram no seu íntimo: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Até que ponto não se pode comparar isto com a transfiguração no Monte da Tabor que Cristo fez para os seus apóstolos escolhidos, Pedro, Tiago e João. Esta, portanto, foi a primeira aparição. E eles combinaram entre si nada dizerem sobre isto a ninguém. Como já tinham sido fiéis no ano anterior, nenhum deles disse na família a ninguém sobre as aparições do anjo, o que foi uma graça muito grande, porque assim puderam seguir nesta vida, nesta oração e neste recolhimento, sem serem incomodados absolutamente por ninguém. Mas o que aconteceu? Nesse fim de tarde, ao chegarem a casa, a pequenina Jacinta, ela não conseguia conter em si a alegria tão grande de ter visto esta belíssima senhora que tinha vindo do céu. E era algo tão extasiante no interior dela que ela não pôde conter. E a primeira pessoa que viu ao longe, ao chegar a casa, foi a mãe, à distância de umas dezenas de metros. Mãe, nós vimos esta senhora tão linda do céu. E os outros, ai,
o que é que tu foste fazer? E, portanto, ficaram tristes com ela porque ela não devia falar, mas graças a Deus que ela o fez, porque podemos perguntar, será que hoje estaria aqui este santuário se ela não tivesse dito, não é? Por isso foi chegado um momento providencial em que começou a saber que havia aqui estas aparições. E é a partir daqui que começa então a cruz dos pastorinhos, por causa da incredulidade das pessoas, das famílias, e das outras pessoas, e depois mais tarde, com a vinda dos milhares e milhares de curiosos, de peregrinos, etc., todas estas culturas, estes campos começaram a ser impraticáveis para a agricultura e a família da Lúcia começou a passar muito mal nos anos seguintes porque já era impossível aqui cultivar com o que quer que fosse neste local.